em vez de restringir a análise apenas aos pressupostos gerais do conhecimento científico do mundo, foi preciso diferenciar nitidamente as diversas formas fundamentais, essas Grundform, né, do entendimento do mundo. No, em português é entendimento humano, é uma coisa estranha isso, né? Que entendimento que não seria humano, né? Então foi preciso diferenciar nitidamente as diversas formas fundamentais de entendimento do mundo e, em seguida, delimitar cada uma delas com máxima precisão na sua tendência específica e na sua forma espiritual específica. Aqui, eu decidi tomar essa frase de maneira sistemática para orientar o meu doutorado. Foi uma decisão. Eu acho que essa frase ela ecoa por todo o trabalho sistematicamente. Como que eu estou procurando compreender essa frase? O que é a forma fundamental de entendimento do mundo? Essas formas fundamentais são as formas simbólicas. E isto já dá uma orientação para alguns debates que tem no Cassirer depois, né? Quantas formas simbólicas existem? A Suzanne Langer criticou Cassirer, né? Tudo no Cassirer é símbolo. Por quê? Porque a forma simbólica é uma forma fundamental de entendimento do mundo. Claro que tudo é símbolo, tudo corresponde às condições da elaboração da realidade, da abertura de mundo. Agora, eu tenho formas não fundamentais, é essa que é a discussão. É claro que o direito atende às condições simbólicas de abertura de mundo. A pergunta é se ele é um mundo, ou se ele é apenas em um mundo. Por isso que forma simbólica, às vezes é um termo que a gente poderia guardar para as formas fundamentais de entendimento do mundo. Acho que o próprio Cassirer não atende essa condição. E aí tem um autor, que eu esqueci o nome agora, mas que eu trabalho no meu doutorado, né? Esse autor, ele procura distinguir, eu vou traduzir livremente aqui, entre formas simbólicas operadoras e formas simbólicas operadas. E agora, observe o que eu vou dizer, porque eu acho que isso é orientador para o sistema. Toda forma simbólica admite operação. Toda forma simbólica pode ser operada. É uma propriedade do símbolo ser operado. Olha como isso é importante, como isso exclui qualquer possibilidade de independência no sistema. Eu vou preparar uma aula. A minha filha, em particular, acha os meus slides muito bonitos. Ela, que é artista, várias vezes defendeu que eu tinha alcançado, né, um patamar artístico nos slides. Ou seja, faço os slides lá com critérios, às vezes, que não são só informacionais. Só que é difícil a gente pensar um slide que não atende a algum critério estético. O Ciro, por exemplo, ele tem um slide bem clean. O slide dele dificilmente tem fundo. Um fundo, digamos assim, é mais estilístico, mas é claro que tem um fundo. E ele se limita a fazer o texto e os gráficos dele, mas ele faz muito bem feito. Aquilo tem um resultado estético. Tanto nos slides do Ciro, quanto nos meus, quanto nos slides standards sugeridos pelo PowerPoint,
todos eles estão operando traços estéticos. Operam de diferente maneira. Mas a gente não está abrindo a forma simbólica da arte. A gente está abrindo a forma simbólica da ciência, a forma simbólica da linguagem, uma das duas. Nesse caso, ou a ciência ou a linguagem está operando elementos estéticos. Porque é próprio de todo o processo simbólico estar sendo operado por alguma instância fundamental. A pergunta agora é quais formas simbólicas são capazes de operar sobre processos simbólicos, porque daí não serão todas. Para uma forma simbólica ser capaz de operar um processo simbólico de maneira compreensível por nós, a meu ver, ela tem que ter autonomia. Senão, a operação é contingente. Eu até posso dizer que tem um processo simbólico operando o outro, mas ele não opera de modo fundamental, apenas de modo circunstancial. Então, essa é uma formulação, a meu ver, contundente, relevante, portanto, né, pertinente e mais relevante para o sistema das formas simbólicas. Nós sabemos que a linguagem é uma forma fundamental de entendimento do mundo. O segundo volume é o mito, é outra forma fundamental de entendimento do mundo. O Cacique já tinha admitido a ciência como uma forma fundamental de entendimento do mundo e confirma isso no terceiro volume. Nós sabemos que ele considera a religião uma forma fundamental de entendimento do mundo. Nós sabemos que ele considera a história uma forma fundamental de entendimento do mundo. Nós sabemos que ele considera a arte uma forma fundamental de entendimento do mundo. Mais que isso, a gente tem que caçar muito pormenorizadamente nos textos dele o que mais que ele poderia considerar. Deve ter mais coisa, mas ele trabalhou essas de maneira, né, exaustiva. Ele trabalhou a linguagem, o mito e a ciência de maneira bastante detida. Ele trabalhou a história, a arte e até a religião. Ele tem, né, muitos artigos sobre história, ele fala muito de história, ele fala muito de arte, ele tem muitos artigos importantes sobre arte. E menos de religião, mas religião está lá no ensaio sobre o homem. E ele frequentemente retoma isso. Agora, a gente tem que olhar nos textos os processos simbólicos que ele confronta. Uma forma fundamental de entendimento do mundo, ou seja, uma abertura de mundo, a gente vai ver que epistemologicamente está operando a teoria modal das categorias. A forma simbólica, ela corresponde a uma noção de totalidade. A forma simbólica, ela nunca é parcial. Ela nunca é fragmentária. Ela nunca é provisória. O Mário Porta, inclusive, ele tem uma nota aqui que é muito reveladora nesse sentido. Aqui, ó, tem um momento em que ele propõe como definição positiva de forma simbólica algumas condições. Ele propõe que há necessariamente diferentes formas de compreensão de mundo, nenhum dos quais é o único válido ou verdadeiro, todos são equivalentes ou possuem o mesmo grau de validez, respondendo ao princípio básico da pluralidade possível de articulação sentido-sensível. E aí ele nomeia outros, né? Que é a produção de uma realidade, ter, em última instância, uma relação imediata com um dado sensível, que é produzido pelo próprio mundo, então não fica uma coisa separada desse mundo, e, por abertura de mundo,
a gente tem que entender o quê? Um caráter de totalidade. Mas tem um momento aqui que ele é, inclusive, mais generoso com relação a esse aspecto. Vamos ver se eu acho aqui. Essencial é o fato de que as formas simbólicas carcerianas não constituem um aspecto ou um extrato da realidade, mas que nelas a totalidade do real é articulada de um modo específico e particular. Em cada forma simbólica, a totalidade dos fenômenos é disposta sobre um determinado ponto de vista. Isso ocorre, por outro lado, isso decorre, por outro lado, da assim chamada, ele vai citar o Cassirer, né? Condição de universalidade, segundo a qual cada forma simbólica se estende absolutamente a tudo. Aqui tem uma questão importante, é isso que, nossa, muita gente não compreende. Esse período tem como tensão o cada e o tudo. Cada forma simbólica, você entende que é uma parte, se estende obrigatoriamente a tudo. Absolutamente a tudo. Como que isso é possível? O que permite essa mecânica é a teoria modal das categorias. Cada forma simbólica encerra em si a totalidade. Como é que pode haver outras? Porque não está fora dessa forma simbólica. O mundo se modula. Aí o melhor exemplo é para o músico, né? A música inteira, até aquele momento, mas a sua inteireza momentânea, né? A música estava em dó maior. E aí o músico, o compositor, modula a música, sei lá modula para si maior. Faz uma modulação difícil para si maior. E aí a totalidade do que está sendo ouvido, com todas as suas relações, estão operando em si maior. Ele pode depois voltar para dó maior. Então, todas as relações vão ser moduladas. São todas que estão em ato. Importante também entender que a forma simbólica só existe em ato. Não é um fenômeno potencial. Não tem um mundo da linguagem guardada em algum lugar. Não precisa. Ou o mundo se abre linguageiramente ou se abre por outra função simbólica. E nessa frase, o que é importante a gente ter em vista? Que essa forma, né, espiritual específica, ela necessariamente se expande a tudo. Então, a totalidade sempre se abre por uma certa especificidade. E essa especificidade, ela encerra uma tendência. Essa tendência, na abertura de mundo, está em movimento, que eu estou tratando por função simbólica. É esse movimento que uma abertura de mundo compreende, não é estático. De certa forma, não de maneira dogmática, mas a função simbólica ela pode responder melhor, nesse sentido, pela historicidade. Ao passo que a forma espiritual específica ela pode responder pela sistematicidade. Claro que não dá para bater o martelo de maneira estanque, por quê? Porque, como vocês já viram na apresentação do meu doutorado, o contorno desse mundo, esse horizonte, ele é rugoso, ele tem características próprias que permitem uma certa dinâmica, seja da forma que for, a gente vai ter que usar uma metáfora, ou porque esse contorno vai se tornando mais complexo, ou porque, topologicamente, né, ao modo de um fractal, quanto mais você aproxima, mais contornos você descobre, que evidentemente modulam a sua percepção do todo. Então é claro que a historicidade também está, né, nesse contorno espiritual. E é claro, pelo fato da função simbólica ser uma função
que relaciona todo tipo de funtivo, ela também responde pela sistemática. Mas é importante aqui a gente compreender que ele está relacionando forma e tendência. Em que a gente vai tentar organizar isso na sua máxima acuidade, na sua máxima abstração. Mas qual o caminho metodológico do Cassirer? Ele não vai propor um sistema e aplicar sobre os fatos. Isso dá certo em casos indeterminados. Né? Isso dá certo de muitas maneiras. E dá tão certo que dificulta a verificação. O caminho do Cassirer é diferente. Ele vai olhando as pesquisas particulares, tentar entrever uma forma espiritual específica e uma tendência espiritual específica. Então, esse sistema ele vai se produzir pelas pesquisas históricas.